Você já reparou como alguns homens parecem sumir por dentro depois de uma mulher? Não é que eles ficam tristes, eles ficam menores. O cara que tinha rotina, objetivo, postura, de repente vira alguém que vive olhando o celular. Ele se explica demais, ele aceita migalhas, ele tenta ser perfeito, ele começa a competir com fantasmas. E no fundo, ele faz tudo por uma coisa: ser escolhido. Só que ninguém te avisou da verdade mais perigosa dos relacionamentos. A maioria dos homens não sofre porque amou, sofre porque idealizou. E idealização é um tipo de hipnose. Você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela promessa, pela fantasia, pela validação que você acha que vai receber quando finalmente conquistar aquela mulher. E é exatamente aqui que entra Schopenhauer. Ele não é um autor bonzinho, ele é um autor que corta a ilusão como lâmina. E quando você lê o que ele escreve sobre desejo, sobre instinto, sobre como a vontade humana funciona, você entende uma coisa que muda o jogo. Não existe amor saudável quando você está negociando sua dignidade para ser aceito. Não existe atração verdadeira quando você está agindo como alguém que precisa provar valor o tempo inteiro. Você pode chamar isso de frieza, mas não é frieza. É autocontrole. É parar de colocar mulher como centro da sua vida. É parar de tratar a atenção como se fosse prêmio. É parar de agir como se cada mensagem fosse um julgamento da sua autoestima. Porque quando você faz isso, você perde o seu centro. E homem sem centro perde presença, perde respeito, perde magnetismo. Hoje eu vou te mostrar a lição real por trás dessa filosofia dura. Não para odiar mulheres, mas para você nunca mais ser refém de carência, de aprovação e de migalhas emocionais. Porque o homem que enxerga não implora, ele escolhe. O primeiro erro de um homem não é gostar de uma mulher, é fantasiar uma mulher. Porque quando você idealiza, você não está vendo a pessoa real, com limites, falhas e escolhas próprias. Você está vendo um personagem que a sua mente criou. E sabe qual é o problema desse personagem? Ele é perfeito para te prender. Você começa com pequenas coisas. Ela é diferente, ela é especial. Com ela vai ser sério, ela vale o esforço. E sem perceber, você coloca essa mulher num lugar onde ninguém deveria estar, no centro do seu valor. A partir daí, qualquer sinal dela vira sentença. Se ela responde rápido, você sobe. Se ela demora, você desaba. Se ela elogia, você respira. Se ela some, você perde o chão. Isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de paixão. Schopenhauer fala de como a imaginação do homem pode ser capturada pela beleza e pela graça, a ponto de ele assumir um destino sem pensar com clareza. E a ideia por trás disso, independentemente do exagero do autor, é brutalmente útil. Quando a sua mente está hipnotizada, você não escolhe, você se oferece. Você começa com pequenas coisas. Ela é diferente, ela é especial. Com ela vai ser sério, ela vale o esforço. E sem perceber, você coloca essa mulher num lugar onde ninguém deveria estar, no centro do seu valor. A partir daí, qualquer sinal dela vira sentença. Se ela responde rápido, você sobe. Se ela demora, você desaba. Se ela elogia, você respira. Se ela some, você perde o chão. Isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de paixão. Schopenhauer fala de como a imaginação do homem pode ser capturada pela beleza e pela graça, a ponto de ele assumir um destino sem pensar com clareza. E a ideia por trás disso, independentemente do exagero do autor, é brutalmente útil. Quando a sua mente está hipnotizada, você não escolhe, você se oferece. Você começa a fazer sacrifícios que ninguém pediu. Você tolera a incoerência, você aceita a falta de reciprocidade. Você faz papel de forte, enquanto por dentro está ansioso, esperando o mínimo. E o veneno da idealização é exatamente esse. Ele transforma a mulher em prêmio e transforma você em candidato. Só que a atração não respeita candidato. A atração respeita homem com centro. E aqui vem a regra de ouro. Você nunca deve se apegar à versão que você inventou de alguém. Você deve se apegar apenas ao que a pessoa prova. Atitude, consistência, reciprocidade,
presença. O resto é fantasia. Porque o homem que vive apaixonado pela fantasia vira escravo de sinais, migalhas e silêncio. Mas o homem que vê a realidade não se desespera. Ele observa, ele calibra, ele escolhe. E se não houver reciprocidade, ele não briga, ele não implora, ele não insiste. Ele se retira com dignidade e volta para a própria vida. Porque idealização não é amor. Idealização é o começo da prisão. E hoje, a gente está aqui para quebrar essa prisão. Depois que o homem entende o veneno da idealização, ele descobre a segunda armadilha. Ele acha que precisa aprender truques para controlar a mulher. Só que controle é fantasia de homem inseguro. O que realmente separa um homem comum de um homem magnético não é manipulação, é autocontrole. Schopenhauer dizia que boa parte do comportamento humano é movida por uma vontade cega, um impulso que empurra a gente a desejar, perseguir e se apegar mesmo quando isso nos destrói. E quando esse impulso toma conta, você não age com consciência, você reage. E é aí que você perde. Porque o homem que reage vira previsível. Ela demora para responder, ele manda outra mensagem. Ela esfria, ele tenta esquentar com elogio. Ela some, ele aparece com textão. Ela dá migalha, ele entrega o prato inteiro. Percebe? Ele não está conduzindo a própria vida. Ele está sendo conduzido pelo medo de perder. E a verdade é que o medo é visível. Mesmo quando você tenta disfarçar com educação, com piada, com normalidade, o medo aparece no subtexto. Eu preciso que você me escolha. Autocontrole é quando você consegue sentir vontade e ainda assim manter postura. É quando você consegue gostar e ainda assim não se humilhar. É quando você consegue desejar e ainda assim não virar refém. Schopenhauer comenta que viver preso ao agora pode dar prazer imediato, mas também prende a pessoa ao que está diante dos olhos, sem distância emocional. E é exatamente isso que destrói homens. Viver no agora do WhatsApp, no agora da ansiedade, no agora do status, no agora da validação. O homem sem autocontrole não sofre por falta de mulher, ele sofre por falta de estrutura interna. Porque quando você não tem centro, você tenta construir centro em alguém. Você tenta fazer da atenção dela o seu combustível. E isso sempre termina do mesmo jeito. Você vira dependente e dependência mata a atração. Atração respeita um homem que sabe se conter, que sabe esperar, que sabe observar, que sabe ir embora. E aqui está um método proibido de verdade. Não corra atrás de sinais. Sinais são fumaça. O que importa é constância. Não negocie dignidade por presença. Quem quer, aparece. Quem não quer, arruma desculpa. Não transforme resposta em autoestima. Se ela responde, ótimo. Se não responde, você continua inteiro. O homem que domina isso se torna raro, porque ele não vive implorando emoção. Ele vive construindo vida. E no momento em que você para de agir por medo, você começa a agir por escolha. Você deixa de tentar prender alguém e passa a se tornar alguém que vale a pena ficar. Existe um momento na vida de todo homem em que ele precisa encarar uma verdade que dói, mas cura. Ser rejeitado não é ser inferior. É só não ser a escolha daquela pessoa. Só que a maioria dos homens não consegue aceitar isso com maturidade. E aí eles caem em duas prisões. A primeira é a prisão da idealização. Ela é perfeita. Eu não fui suficiente. A segunda é a prisão do ressentimento. Mulher é tudo igual. Mulher só quer isso. Mulher só faz aquilo. E as duas prisões te colocam no mesmo lugar. Um homem sem centro, reagindo ao mundo como se estivesse sendo julgado o tempo inteiro. Schopenhauer escreveu coisas duras, generalistas e muitas vezes ofensivas sobre mulheres, inclusive descrevendo limitações e atribuindo comportamentos a uma suposta natureza feminina. E aqui está o perigo. Homem ferido lê isso e pensa que encontrou uma explicação total para a própria dor.
Só que isso é uma armadilha. Quando você transforma sua frustração numa teoria sobre todas as mulheres, você não fica mais inteligente. Você só fica blindado emocionalmente. E um homem blindado não é forte. Ele é travado. A pergunta real não é: por que as mulheres são assim? A pergunta real é: por que eu entrego tanto poder ao julgamento de alguém? Porque o homem que precisa ser escolhido o tempo todo vive em estado de prova. Ele não conversa para conhecer. Ele conversa para convencer. Ele não se envolve para construir. Ele se envolve para ser validado. E aí qualquer não vira humilhação. Qualquer silêncio vira tortura. Qualquer concorrência vira desespero. Mas um homem que tem postura entende uma coisa simples. Escolha é filtro. Rejeição é informação. Se ela não escolheu você, isso te diz apenas uma coisa: não havia alinhamento, desejo ou momento. E pronto. Não é sentença, não é fracasso, não é motivo para se odiar. E muito menos motivo para odiar o mundo. A maturidade masculina começa quando você para de implorar pelo sim e passa a respeitar o não, com elegância. Porque aí você faz o que um homem centrado faz. Você observa padrões, não frases bonitas. Você avalia a reciprocidade, não migalhas. Você escolhe com critério, não com carência. E quando um homem age assim, acontece algo curioso. Ele deixa de ser candidato e vira selecionador. Ele não entra em qualquer jogo. Ele não disputa a atenção. Ele não tenta provar que é digno. Ele simplesmente vive com direção. E quem se encaixa, vem junto. Quem não se encaixa, fica para trás. Sem drama, sem teatro, sem textão. Porque o homem que enxerga, entende. Ser escolhido é bom, mas ser respeitado é obrigatório. E a partir daqui, você vai aprender a diferença entre querer alguém e se perder por alguém. Existe um tipo de homem que não perde a mulher. Ele perde a si mesmo. Ele entra na relação como um homem inteiro, mas aos poucos vira alguém que vive em função do humor dela, do tempo dela, da atenção dela. E o motivo é simples. Ele acha que amor se conquista com performance. Ele começa a medir cada palavra, ele tenta ser engraçado na hora certa, ele concorda para evitar conflito, ele muda o jeito de se vestir, ele muda a opinião, ele muda a rotina, ele muda a postura. No fim, ele vira uma versão aprovada de si mesmo. Só que existe uma verdade que quase ninguém aceita. Você pode agradar alguém e ainda assim perder a atração, porque a atração não é prêmio de bom comportamento. A atração não nasce da necessidade de aprovação. A atração nasce de algo mais raro: presença e direção. Schopenhauer, mesmo com exageros e generalizações, descreve o ser humano como alguém empurrado por impulsos, desejos e interesses, não por moral bonita. E quando você entende isso, você para de cair no conto do "se eu for perfeito, ela vai me valorizar". Não vai. O homem que vive para agradar comunica uma coisa sem dizer nada: meu valor depende de você. E isso pesa, isso sufoca, isso cansa. Porque ninguém respeita totalmente um homem que está sempre disponível, sempre se ajustando, sempre pedindo aprovação com o olhar. E preste atenção, não é sobre ser frio, é sobre ter limites. Limite é o que separa o homem centrado do homem carente. O homem centrado não tenta controlar a mulher, ele só controla a si mesmo. Ele não entra em modo serviço para manter alguém. Ele não se rebaixa para evitar perder.
Ele não faz de tudo para ser amado. Ele escolhe e deixa claro, com atitude, que existe um padrão para permanecer na vida dele. E aqui está a virada. Quando você para de viver para agradar, você começa a viver para construir. Você volta para seus objetivos, para sua disciplina, para seu treino, para sua missão. E isso cria um efeito inevitável. Um homem com vida própria vira difícil de manipular, difícil de abalar e impossível de usar. E justamente por isso ele se torna mais respeitado. Então, o erro não é amar. O erro é implorar por amor. O erro é tentar comprar afeto com esforço. O erro é vender a própria identidade por um pouco de atenção. Porque o homem que vive para agradar, vive com medo. E medo não gera atração. Medo gera submissão. A partir daqui, você precisa decidir. Você quer ser um homem que tenta ser escolhido ou um homem que vive de um jeito que merece ser respeitado, com ou sem ela? Se existe uma regra que separa homem respeitado de homem usado, é esta. Você não pode pedir valor. Você precisa agir como alguém que tem valor. E o problema é que quase ninguém ensina isso. O mundo ensina o homem a conquistar, mas não ensina o homem a se preservar. Aí o cara entra no jogo errado. Ele chama uma vez, chama duas, chama três. Ele aceita sumiço, aceita desculpa, aceita indiferença e ainda acha que está sendo maduro. Não, ele está sendo treinado. Porque relacionamento é simples. O que você tolera vira padrão. E quando você tolera migalha, você está assinando um contrato invisível dizendo: pode me tratar assim que eu fico. A regra de ouro é esta: nunca negocie dignidade por atenção. Atenção sem respeito não vale nada. Presença sem reciprocidade é só você se abandonando. Schopenhauer descreve a vida humana como algo puxado por impulsos e interesses. E quando você entende isso, você percebe que muita coisa não acontece por amor, mas por conveniência, desejo do momento, vaidade, ego. E é exatamente por isso que homem que não tem limites vira alvo fácil. Ele oferece demais para receber pouco. Então anota isso aqui, porque é onde os homens fortes ganham o jogo. Se ela quer, ela facilita. Se ela não quer, ela confunde. E se você aceita a confusão, você vira opção. O homem centrado não discute por atenção. Ele não cobra o mínimo como se estivesse mendigando. Ele não vira investigador de sentimentos. Ele faz o básico com classe. Ele observa a atitude. Ele sente o clima. Ele dá espaço. E se o padrão é frio, ele se retira. Sem briga, sem indireta, sem textão. Porque a retirada digna é a linguagem que o mundo mais respeita. E tem um detalhe que quase ninguém entende. Limite não é castigo. Limite é filtro. Você não impõe limite para dominar alguém. Você impõe limite para proteger o seu próprio valor. E quando você faz isso, você muda o jogo em 3 níveis. Você para de ser previsível. Você para de ser disponível demais. Você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. A solidão de um homem inteiro é mais poderosa do que a companhia de um homem carente. E aqui eu vou te dar uma frase para você lembrar quando a ansiedade bater. Quem te quer, te respeita. Quem te respeita, não te confunde. Quem te confunde, não te merece. Não é sobre virar frio, é sobre virar inabalável. Porque o homem que não negocia dignidade pode até perder pessoas, mas nunca mais perde a si mesmo. Agora eu vou te falar a parte mais importante de todo esse vídeo. Porque existe um risco real quando você consome Schopenhauer e qualquer conteúdo sombrio sobre relações. Você pode confundir lucidez com amargura. E essa confusão destrói homens. O homem que acorda para a realidade precisa ficar atento a um detalhe. A verdade pode te fortalecer ou pode te endurecer. E homem endurecido não é mais forte. Ele só ficou defensivo. Schopenhauer escreveu coisas pesadas, generalistas e ofensivas sobre mulheres, tratando o tema como se fosse natureza, e não contexto, cultura, história e indivíduo. Se você lê isso com a mente errada, você vira um homem que acha que já entendeu tudo e para de enxergar pessoas.
Você começa a interpretar tudo como jogo, tudo como manipulação, tudo como ameaça. E aí você perde exatamente o que te torna atraente: leveza, presença e confiança. Porque o homem amargo não é perigoso para os outros, ele é perigoso para si mesmo. Ele se fecha, ele se torna rígido, ele confunde limite com frieza, ele confunde respeito com superioridade, ele confunde seleção com desprezo. E isso não é evolução, isso é fuga emocional disfarçada de inteligência. O verdadeiro antídoto é simples. Não transforme dor em ideologia, transforme dor em critério. Em vez de dizer, mulher é assim, diga, eu vou escolher melhor. Em vez de dizer, ninguém presta, diga, eu não tolero incoerência. Em vez de dizer, amor é ilusão, diga, eu não negocio dignidade. Isso é maturidade. Porque a vida real não é feita de todas, é feita de pessoas, e pessoas variam. O homem centrado entende que há mulheres maduras e mulheres imaturas, há mulheres leais e mulheres inconstantes, e a responsabilidade do homem não é odiar, é selecionar. Schopenhauer falava do ser humano movido por impulsos e interesses, e isso pode te ensinar uma coisa útil. Se você não tem centro, você vira refém dos impulsos, inclusive o impulso de querer se vingar, de querer provar algo, de querer ganhar. E homem que vive para ganhar do outro, já perdeu, porque ele ainda está dependente do outro. O homem verdadeiramente forte faz diferente. Ele não precisa humilhar ninguém para se sentir maior. Ele não precisa desacreditar no amor para se proteger. Ele não precisa virar pedra para não sentir. Ele apenas decide, eu não me perco mais. E aqui está o ponto final desse capítulo. Lucidez é enxergar o jogo sem virar prisioneiro do jogo. É ter coração, mas com filtro. É ter desejo, mas com postura. É ter interesse, mas com limite. Porque o objetivo não é virar um homem frio, é virar um homem impossível de dominar emocionalmente. E quando você chega nesse nível, você não precisa odiar ninguém. Você só precisa viver com padrão. Chegamos no ponto em que tudo se resume a uma escolha. Você pode sair desse vídeo com duas atitudes. A primeira é a atitude do homem que consome conteúdo sombrio e vira refém dele. Mais desconfiado, mais duro, mais cínico. Um homem que acha que entendeu o mundo, mas na verdade só aprendeu a se fechar. A segunda é a atitude do homem raro, o homem que pega a verdade, filtra o excesso e transforma isso em postura. E é esse homem que muda a própria vida. Porque no fim, a maior fraqueza do homem não é amar, é precisar. Precisar de resposta, precisar de atenção, precisar de validação, precisar de alguém para sentir que tem valor. E quando você precisa, você perde o controle emocional. Você se adapta demais, você aceita menos do que merece. Você chama de sentimento aquilo que na verdade é medo de ficar sozinho. Agora presta atenção nessa frase, porque ela é a síntese de tudo. O homem que se respeita não implora por reciprocidade. Ele observa e decide. Se existe interesse, você sente. Se existe reciprocidade, ela aparece. Se existe respeito, ele é constante. E quando nada disso existe, o homem centrado não discute, não mendiga e não tenta convencer. Ele se retira com classe, não por orgulho, mas por amor próprio. E é aqui que muita gente confunde. Retirada digna não é fazer joguinho, é o comportamento natural de quem tem vida própria, missão e direção. A mulher não é sua terapia, a mulher não é sua identidade, a mulher não é seu troféu. Ela pode ser parceira, pode ser construção, pode ser soma, mas nunca deve ser o seu centro. Porque o homem que coloca alguém no centro vira satélite, e satélite gira, satélite espera, satélite vive em função. Enquanto o homem que tem centro atrai. E se você entendeu isso, você entendeu o jogo real. Você não precisa odiar mulheres, você não precisa virar pedra, você não precisa viver desconfiando. Você só precisa de 3 coisas: critério para escolher, limite para permanecer,
disciplina para não se perder. E agora eu quero que você faça um pacto consigo mesmo. A partir de hoje, você não corre atrás de migalha, você não discute por atenção, você não negocia dignidade. Você deseja, mas não implora. Você se envolve, mas não se anula. Você gosta, mas mantém postura. Porque o homem que enxerga pode até perder pessoas, mas nunca mais perde a si mesmo. Se esse vídeo te trouxe lucidez de verdade, deixa o like e se inscreve no Mente Atraente. E comenta aqui embaixo a palavra lucidez, porque eu quero saber quantos homens aqui decidiram parar de implorar e começar a escolher.